Boa tarde, gente. Me chamo Luciana Mairim, que sou vice-presidente do CAL. Sou também coordenadora da Comissão de Diversidade e Equidade, da Comissão de Equidade e Diversidade do CAL-RJ. E queria dar as boas-vindas a vocês, quem está chegando agora, quem estava na outra atividade, quem está acompanhando a gente durante essa semana. É muito gratificante ver como as atividades estão dando certo, como a gente está tendo uma quantidade de participantes bem interessante. Deixa eu vir para cá por causa do vento. Então, eu queria agradecer a todos que estão participando, que estão vindo. E a gente vai ter agora uma atividade, eu queria convidá-los também para a nossa oficina, vai ser a oficina da nossa comissão. A gente trouxe um mapa de campus e a gente quer ouvir um pouco vocês, vai ser uma atividade interativa, então faço esse convite. Mas antes da parte prática, né, da nossa oficina, eu quero fazer esse convite. A gente trouxe algumas convidadas, né, algumas convidadas, na verdade. Eu queria chamar aqui a Érica Nogueira. Érica Nogueira é advogada e é membro da Comissão de Empreendedorismo da OAB. Fica à vontade. Qualquer uma, fica à vontade. Muito obrigada. Maria Franco. Maria Franco é presidente da comissão do OAB Mulher. Aline Solino. Bem-vindas. Advogada e vice-presidente da comissão OAB Mulher. Daniela Bocado, que é a nossa co-organizadora maravilhosa, que ajudou a gente a fazer essa atividade, a montar essa atividade. Ela é advogada e professora de Direito do IFE. E Mirna Lúcio, que é subsecretária de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Faz parte, perdão, representante. Representante da subsecretaria. Muito bem-vindas. Muito obrigada a todas. Vou começar pela Daniela, que foi a pessoa que é o nosso contato aqui de campus, que nos ajudou a montar a atividade. Bem-vindas. Boa tarde. É uma satisfação estarmos juntos, né, fazendo essa apropriação do espaço público de campus. O objetivo é a gente fazer uma reflexão sobre a subjetividade do exercício do direito à cidade, né? A subjetividade do exercício da nossa cidadania, em uma perspectiva multidisciplinar, né? Então, aqui, inclusive, essa mesa envolve, né, a Comissão de Equidade e Diversidade, né, da OAB, e a OAB Mulher, né, e da OAB do CAL, né, e toda a importância de políticas públicas étnico-raciais, né? Então, pensar essa diversidade é a gente pensar nós enquanto sujeitos concretos, né? Enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto negra ou negro, né? Com uma perspectiva de classe, de uma forma bem interseccional. E aí, nessa subjetividade do exercício da cidade, a gente pensar o nosso cotidiano, aonde a gente se sente acolhido, aonde a gente tem as nossas memórias afetivas, até dialogando com a mesa, a roda de conversa anterior, né? Aonde a gente se apropria do espaço, inclusive, para a efetivação de políticas públicas, né? E de empoderamento e de vivências, né? E como é ser, por exemplo, mulher no dia a dia de campus, né? Os nossos trajetos, aí entra toda a questão da mobilidade, né? Se a gente tem ou não essa preocupação ambiental, a questão da acessibilidade.
Então, é pensar sempre num recorte de gênero, de classe, étnico-racial, com respeito à diversidade e à pluralidade. E aí a gente pensou, né, essa roda de conversa e esse mapa interativo, né, onde a gente possa mostrar, né, quais os lugares de acessibilidade emocional, de acolhimento, onde a gente se sente mais seguro ou inseguro, porque aí vem todo um debate também que dentro dessa subjetividade, do exercício do direito à cidade, das violências. E, às vezes, os obstáculos são simbólicos. E é essa percepção que a gente quer ter com vocês. Tá? Aí vou passar, então, aqui para as representantes da OAB, né, porque a luta pela equidade de gênero, né, e de orientação sexual perpassa também para a afirmação dos nossos direitos. Né? Então, esses direitos, para serem efetivados no dia a dia, envolve toda uma luta histórica, né, que perpassa também movimento feminista, o movimento LGBTQI+. Tá bom? Então, vou passar agora para a Érica, né, que tem toda uma visão também de empreendedorismo, e a gente pensar também, né, como que essa cidadania é plural e que envolve, né, várias dimensões, e uma delas é do empreendedorismo. Boa tarde. Então, quando eu recebi o convite, agradeço ao Cal, agradeço a Dani pelo convite. E era para falar sobre cidadania e empreendedorismo dentro de uma seara de gênero e das mulheres, né? Por isso aqui a nossa representante da OAB Mulher. E aí eu vim trazer para vocês sobre o empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino que tanto cresceu, né, nos últimos anos e que tanto trouxe dignidade às mulheres, cidadania, né, como a gente diz. Dignidade delas próprias, por muitas vezes terem que sozinhas sustentar o lar delas. E, trazendo para o âmbito do urbanismo, muitas vezes essas mulheres moram em comunidades de difícil acesso, seja por conta de transporte, de violência, de iluminação. E seria muito interessante, não só no âmbito, né, humanitário, mas inclusive econômico, né, para os nossos órgãos públicos observarem a importância da gente chegar até essas mulheres para que elas possam produzir, para que elas possam empreender e trazer não só a cidadania para todos, mas a dignidade para as próprias famílias e para as pessoas, né, trazer mais civilização nessas comunidades. E, para isso, a gente precisa de um conjunto de fatores. A gente precisa de um melhor acesso, a gente precisa ter iluminação pública, a gente precisa de segurança pública. E a gente precisa do povo pedindo isso, né, das mulheres pedindo isso para elas, para os seus filhos, para as escolas dos seus filhos, para que elas possam trabalhar. Porque muitas delas elas podem até empreender, mas elas não podem sair para levar o que elas fazem, o serviço ou o produto. E as pessoas também não têm receio de entrar na comunidade. Inclusive, os próprios projetos sociais, muitas vezes são montados, mas eles não são levados porque não tem um apoio dos órgãos públicos no sentido de acesso, acessibilidade, como eu falei, principalmente a violência. Então, eu acredito que o empreendedorismo ele é muito mais do que gerar dinheiro. Ele gera cidadania, ele gera dignidade, ele gera respeito, ele gera humanidade, né? E ele gera economia também para a cidade. Então, assim, é um conjunto da segurança pública, do transporte, do urbanismo, né, dos diretores, dos órgãos públicos como um todo. E nosso também, porque o empreendedorismo feminino ele tirou, inclusive, muitas mulheres de violência, de situação de violência extrema e sem dignidade nenhuma, e que foi colocado. E alguns projetos foram feitos para isso, mas muitos não conseguem chegar nas comunidades.
Então, assim, a minha voz aqui como uma comissão, né, de empreendedorismo da OAB é sobre isso. É sobre a gente garantir também essas mulheres para que a gente possa chegar até elas e elas também possam vir. Com isso, a gente tem um maior acesso a esse empreendedorismo delas e uma melhor vida nas comunidades também. Acho que é isso. Agora eu vou passar para a Aline. Para a Aline. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho da OAB Mulher e também, né, vai falar um pouco sobre o evento e como a OAB Mulher está aqui, né, sendo representada. Boa tarde a todos. Queria agradecer em nome da OAB Mulher, da Maria também, o convite para a gente estar aqui, para falar um pouquinho sobre o que a gente está trabalhando lá dentro, a nossa comissão, o que a gente vem buscando principalmente, quais os planos estratégicos a gente está utilizando para esse trabalho que está se iniciando nesse ano de 2021, principalmente. Né? A gente fez um planejamento, na realidade, de subdivisões de grupos para tanto trabalhar com empreendedorismo feminino, tanto para trabalhar também com as prerrogativas das mulheres advogadas, o bem-estar da mulher advogada como um todo, trabalhar a questão da violência política, da violência num geral, né, do enfrentamento ao combate à violência. E aí, quando a gente fala de violência, a gente fala numa série de capitulações penais. Né? A gente tem aí desde uma importunação sexual a um assédio sexual, que mulheres vivem dentro do seu ambiente de trabalho, né? Que é importante isso ser debatido dentro das empresas, dentro dos locais de trabalho, porque é um crime, né? Então, a partir daí, a gente segue trabalhando também mediante orientação e esclarecimento à sociedade, também trabalhando no combate à violência contra a mulher, e aí a gente tem aí uma seara, que é a questão da violência doméstica, que é o grande foco dentro de um nicho de violência contra a mulher, porque é uma violência invisível, porque acontece entre quatro paredes. Geralmente é muito pouco difícil, às vezes, você ter uma testemunha, alguma coisa. A prova, às vezes, é difícil ser apresentada, né? Nem sempre você tem uma pessoa que presencia uma violência que seja cometida contra uma mulher. Então, assim, a gente está tentando trabalhar, tentando trazer a OAB Mulher está tentando trazer junto à sociedade, principalmente, a gente levantar esses debates. A gente precisa falar sobre isso. As mulheres precisam ocupar também os espaços de poder. A parte da mulher na política é importante, o empreendedorismo é importante. E a gente vem divulgando. Nós fizemos agora um trabalho no mês da mulher com diversas temáticas, né? Saúde, bem-estar da mulher, a questão do empreendedorismo, da violência contra a mulher. E esse trabalho a gente está tentando fazer um cronograma, né, até o final do ano e assim em diante, durante a gestão, para poder ter a participação principalmente da sociedade. Né? No caso, aqui em Campos, a gente quer fazer essa troca, porque, na realidade, esse é um plano estratégico, inclusive, da Comissão Nacional, da OAB Mulher, onde a gente também pode trabalhar com mulheres encarceradas, que são pessoas que ficam, na realidade, invisíveis, né? Trabalhar com pobreza menstrual, porque são situações de pessoas de uma grande vulnerabilidade, de pouca condições financeiras, e isso daí tem um impacto na sociedade muito grande, muito grande. E eu vou passar agora para a Maria, né, para a nossa presidente, para ela falar um pouquinho. Boa tarde, meu nome é Maria Franco, eu sou presidente da OAB Mulher. Eu notei, né, que nós estamos em maioria de mulheres.
E tem sido assim, né? As mulheres têm ocupado lugares que a gente não imaginava que elas ocupariam se a gente fizer uma perspectiva de tempo. Eu, como mulher, né, eu estou nessa posição e eu vou lutar pelo direito das mulheres, acredito que pelo resto da minha vida, porque não é só uma causa jurídica para mim, é uma causa pessoal. Eu fui sobrevivente de violência doméstica, fui vítima. E hoje, né, na atual perspectiva, no meu trabalho, eu enfrento muitas dificuldades, porque eu lido com agressores e lidar com homem é difícil. Eu acho que... eu tenho certeza que vocês, mulheres, principalmente, né, porque a arquiteta, a urbanista, ela tem que estar em locais que a grande maioria é de homens. Você não vê uma obra composta por mulheres, né? Os pedreiros são homens, a grande maioria, os empreiteiros, a grande maioria são homens. Então, eu acredito que lidar com isso é muito difícil. A gente faz um grande trabalho na valorização da mulher, da erradicação da discriminação contra a mulher, e eu acredito que todos os órgãos, né, que todas as áreas, que todas as faculdades, que eu acho que isso deveria estar em todas as searas. Eu acho que todo mundo, né, de todas as instituições deveria ter uma comissão, ou deveria ter um direcionamento para as mulheres, para como elas vão lidar com esse cenário de discriminação, né, de abuso, né, de assédio, para que elas saibam como lidar com isso. Eu não sei se vocês, né, na prática, não sei se vocês, a maioria é estudante, eu não sei, a maioria é estudante? A maioria é estudante, né? Então, vai chegar um dia que vocês vão ver isso na prática, senão vocês vão fazer estágio em algum lugar e vão vivenciar isso. E vocês vão ver o quanto é difícil lidar com homens, o quanto é difícil viver na sociedade machista que a gente vive, o quanto é discriminatório isso, e o quanto a gente, mulher, tem que fazer um esforço maior do que todo mundo. Para eu ser contratada, eu tenho que mostrar um esforço superior que um homem. E isso é uma coisa inconcebível. Eu tenho que demonstrar, porque assim, eu não sou uma pessoa feia. Então, assim, além de ser mulher, eu tenho uma certa beleza. Então, aí eu tenho que mostrar o triplo da minha capacidade. Tem consulta que eu levo 3 horas. Eu ouço de pessoas, não vou te contratar porque você é mulher. E isso, a gente, né, se posicionar nesse sentido, todas nós nos posicionarmos nesse sentido, obrigada. Todas nós nos posicionarmos nesse sentido de valorizar a atuação da mulher em toda a seara. Na empregada doméstica da casa, na moça que está vendendo a água ali. A gente tem que passar, como sociedade, fazer uma desconstrução dentro da gente para fazer uma reconstrução, para que a gente consiga subir o nível intelectual até e de cultura das pessoas, porque é inconcebível que a gente viva numa sociedade em que haja diferença de tratamento entre homem e mulher, em que a filha do senhor seja discriminada quando ela vai fazer uma obra. Isso já não se admite mais, do que a sua opção sexual seja colocada em jogo na sua contratação, que a sua forma de vestir, que a sua cor da pele. Então, assim, a OAB, ela, junto com a sociedade civil, ela tem essa atuação de união das instituições para que a gente juntos, né? Ontem a gente estava conversando até com seu Pablo, né? Com o seu Pablo lá na OAB, e ele falou que ele tem a vontade de fazer essa comunhão sobre o assédio, sobre o racismo, sobre a diversidade sexual, porque é muito importante esse tipo de organização para que as pessoas se conscientizem do que não é normal. Porque não é porque o tio fazia, o avô fazia, o nosso presidente até estava falando que ele tem uma cultura, né, e que ele precisou desconstruir isso e reconstruir. Não é porque o irmão, o tio, o papagaio, o periquito fazia, que isso é certo de fazer. A gente tem que ter essa noção. Então, por mais que a gente tenha mulheres aqui, a gente tem homens também. Homens que podem ter filhas, irmãs, tias. E é isso. A gente ter essa comunicação. Oi?
que tem uma figura feminina dentro de casa. Então, é importante a gente fazer essa comunicação para que a gente possa progredir como sociedade. Porque hoje a gente está num nível de que a gente já avançou muito, mas a gente precisa avançar muito mais quanto ao tema. Obrigada por me ouvirem, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. O que vocês precisarem da OAB, a gente está à disposição. Vamos ver se a gente consegue fazer um evento sobre assédio. Minha especialidade é direito de família e sucessões, mas a gente chama um advogado trabalhista, a gente faz uma união juntos, a gente chama a diversidade, né? Vocês têm uma comissão de diversidade, a comissão de diversidade, de racial, vocês têm racial também, comissão racial? É junto. É diversidade, é racial, gênero, sexualidade. Então, lá a gente tem separado, né? A gente tem a Melisa, presidente da diversidade sexual, e a gente tem a Carol, que é presidente da comissão racial, né? Diversidade racial, o nome da comissão. E elas também, eu acho que elas podem fazer uma ponte muito legal. Então, muito obrigada, eu estou aqui à disposição, tá? Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Agora a Mirna. Boa tarde. Meu nome é Mirna, eu estou aqui enquanto representante da Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. Quando eu recebi o convite dessa galerinha, foi a Aline que entrou em contato comigo a primeira vez, eu fiquei sem saber exatamente em como a gente iria contribuir né, dentro da arquitetura, tendo o nosso trabalho enquanto... nós trabalhamos nessa subsecretaria com grupos minoritários, mas nós estamos em todos os lugares. Então, ela me deu o tema de cidadania e diversidade. Como a gente fala de cidadania sem pautar a diversidade brasileira e mundial? Campos dos Goytacazes é a cidade com maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. A segunda cidade mais preta do Brasil. A gente está lidando com um curso que, estereotipicamente, né, a gente trabalha com majoritariamente público LGBT, que o T não chega. Então, a gente tem que trabalhar a diversidade, a gente tem que pautar algumas ditas minorias, eu digo ditas minorias porque nós não somos minorias, nós somos minorizados na nossa sociedade, exatamente para que não tenhamos oportunidades. E a subsecretaria em que atualmente que eu trabalho, a gente pauta a igualdade racial em todas as vertentes, mas o nosso foco é direitos humanos. Trabalhar direitos humanos dentro de uma cidade ainda com resquícios escravocratas, com resquícios conservadores muito pesados, a gente está sempre em embate. Nossa subsecretaria ela é feita de movimento social. Todos que compõem, cada um dos setores, nós viemos de movimento social. Movimento social trans, movimento social negro, movimento social dentro da advocacia. A gente tem damos oportunidades a todo mundo que não tem oportunidade. Essa é a subsecretaria preta atualmente. Todos os funcionários são majoritariamente pretos. Todos os funcionários em cargos de gestão são pretos. E eu digo pretos e não negros porque todos nós nos reconhecemos enquanto pessoas pretas. Beleza? A gente sabe que o IBGE traz essa nomenclatura negros para poder abarcar os pardos, que também é uma categoria dentro do IBGE, mas enquanto ativistas institucionais que nós somos, a gente precisa racializar tudo. Então, aqui eu estou enquanto uma mulher preta, sou da área de exatas, não sou da área de humanas, estou na licenciatura em Química na UENF. Então, enquanto estudante, eu sei o quão difícil é permanecer e finalizar, porque a entrada é a mais fácil. Desde as ações afirmativas de cotas, em que abarcaram todas as questões socioeconômicas, a maior dificuldade do povo preto de estar na universidade é o meio do caminho e a finalização. Quando você sai, a UENF ela tem essa característica científica. Então, ela forma cientistas. Aqui a maioria é IFE, né? Que é muito puxado para educacional e profissionalizante. Então, o foco de vocês é completamente sair da instituição e ir para o mercado de trabalho. Quando a gente segue um pouco estudo, segue pesquisa, a gente fica num mundo extremamente restrito. Quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente vê que não importa quanto você estudou.
Você precisa omitir algumas das suas conquistas acadêmicas para entrar no mercado de trabalho. Depois que você está no mercado de trabalho, aí sim você pode mostrar o quão bom você é. A colega falou que o quão é difícil você ser mulher e ser uma mulher com fenótipos considerados bonitos. A sociedade, você tem sempre que mostrar o melhor. Agora, você imagina o que é quando a gente agrega mulher, preta, dentro dessa sigla L e T. Né? Lésbicas e travestis, transexuais, dentro dessa cidade extremamente conservadora. Então, quando a gente vai conversar sobre essa roda, cidadania, quando a gente precisa conversar sobre diversidade, não esqueçam daqueles que estão sempre esquecidos. A gente não vê mais. Em 2017, era a cidade que o número de moradores de rua deu um boom. A gente via famílias dormindo aqui nas áreas públicas e sendo também enxotadas de outras áreas públicas para não ficar tão ruim a visibilidade da cidade. Aqui mesmo, na São Salvador, era o local. Desculpa. Era moradia de famílias. Isso está diretamente ligado ao seu direito de moradia, que são direitos básicos, ao trabalho que vocês fazem, que são extremamente importantes, de pensar o urbanismo. A gente tem aqui dentro da cidade, por ser territorialmente gigantesca, pessoas que não conseguem ir para a escola, porque os ônibus não chegam. Quando tem van, é horários limitados. Se você estudar à noite, você tem que sair da aula 9 horas para poder talvez pegar o último ônibus e voltar para casa. Então, a gente tem várias dificuldades que vão dificultando. Quando a gente trabalha com cursos noturnos, são cursos de pessoas que trabalham durante o dia. Se você trabalha durante o dia, é porque você precisa. Porque se você pudesse, você estaria na universidade usufruindo de todas as possibilidades que ela te dá. É ou não é? Só da gente estar nessa roda aqui, vocês estão hoje 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, numa roda aqui em pleno dia de trabalho, pesadíssimo, todo mundo querendo ir embora, porque é quinta-feira, a gente quer ir embora, mas ainda é dia de trabalho. Então, isso ainda são possibilidades que a gente pode. Enquanto a galera que precisa ouvir também o que a gente fala, está nos comércios, estão trabalhando, estão passando. Então, todo esse diálogo que a gente faz aqui, eu deixo um pedido encarecido que a gente sempre precisa fazer, é levar todas essas pautas, todas essas questões para dentro de casa, para o nosso colega que não conseguiu chegar onde a gente chegou. Porque nós somos muito poucos lá dentro, nós somos muito poucos os que formamos, nós somos pouquíssimos os que são absorvidos pelo mercado de trabalho. A gente sempre traz problema, porque é a questão aqui nessa mesa, sim, mas a gente também precisa dizer a eles que, mesmo onde eles estão trincheiras de luta. Dentro do seu trabalho, você é trincheira de luta denunciando assédio. Dentro do seu trabalho, você é trincheira de luta denunciando casos de racismo. E não se omitindo quando você sabe da existência deles. O que é ainda mais importante, e aí eu já coloco isso na minha conta enquanto uma mulher cis, e eu coloco na conta de brancas, enquanto a gente está falando de lutas raciais. Porque uma luta não se faz só do lado do oprimido. A gente também precisa daquele que é categorizado enquanto opressor, mas ele não está nesse papel, e faça essa luta junto com a gente. Uma luta cidadã é uma luta coletiva. Não importa quem esteja nas trincheiras, a gente precisa estarmos juntos. Eu acho que eu vou encerrar minha fala por aqui, para abrir para vocês, né? E a gente dá continuidade. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada a todas. É muito importante a pontuação de cada uma. Nós trouxemos vocês aqui justamente pela multiplicidade de temas. A Comissão Temporária de Equidade e Diversidade do CAL, ela foi criada por uma necessidade de se discutir tudo isso dentro da profissão. Ela vem de um movimento que vem acontecendo nos conselhos regionais e no Conselho Nacional, no CAL-BR. Então, hoje a gente tem comissão. No início foram criadas comissões de gênero, e a partir dessa necessidade da comissão de gênero e das discussões, foi se vendo que havia necessidade de se falar de mais temas. Não era só o gênero uma questão.
também era uma questão a sexualidade, também era uma questão a identificação, a raça. Então, as antigas comissões de gênero foram migrando e foram se transformando em comissões como a nossa, que trata de todos os temas, e cada uma meio que tem um nome, mas todas meio que pautando os mesmos temas. E a importância disso tudo é porque fizemos um diagnóstico no CalBR no ano passado, levantando, ano passado não, porque 2020 já, né? A pandemia me deixou meio perdida. E em 2020, foi levantado que a maior parte dos nossos profissionais, 44% que sofrem discriminação de gênero, são mulheres. E 35% dos que sofrem... 35% não, desculpa. 44%... deixa eu só trazer os dados certinhos. 44%, mas a porcentagem de... Deixa eu só... Depois eu trago os dados, perdão, porque eu estou com muita coisa na mão. Mas a maior parte dos que sofrem discriminação, e a diferença é muito grande, ela é de mulheres. E a de assédio moral também. E a maior parte também, e se a gente chegar para definir quem são essas pessoas, quem são essas mulheres... qual é a raça, a gente tem ainda mais a questão que Obrigada. Mas tem uma diferença dos homens. Obrigada, Aline. A diferença é grande. É mais para cima. Isso, mais em cima. Ah, tá. Não, é um outro gráfico. Perdão, gente. Eu vi o número, mas estou achando o 44 pequeno, porque, na verdade, eu vi o gráfico, ele é visual. E aí a diferença é grande. Não é nesse. Obrigada. E aí, mas é isso. A maior parte são as mulheres e a maior parte da discriminação é da mulher, que sofre assédio moral. Então, a gente tem essa questão que os marcadores que nos atravessam as mulheres, e quando a gente fala de raça, a gente fala também da questão da mulher negra, que tem um marcador de raça, tem um marcador de gênero, e aí se a gente pega a sexualidade, aí imagina a dificuldade dessa pessoa, dessa profissional de arquitetura, e, para além disso, para além do profissional de arquitetura, a população mesmo. Se a gente falar da mobilidade, como foi falado, essa dificuldade dessas pessoas que têm mais marcadores, que vão sendo atravessadas por essas questões, vai sendo cada vez mais difícil. Então, a necessidade da existência da comissão, ela se viu sendo feita, e nós estamos aqui justamente para fazer essa discussão. Eu queria convidar a Aline para falar um pouquinho da nossa atuação, da atuação que a gente fez no último ano e da sua vivência também, como mulher preta arquiteta. Boa tarde a todos e todas. Quem não me conhece, eu sou a Aline. Muito obrigada pela presença de vocês, pela fala. Eu acho que é tão importante a gente estar aqui participando desse evento, e toda vez que a gente fura um pouquinho a bolha, e por mais que seja pessoas passando ali repentinamente, está ali falando, está ouvindo um pouquinho, e da gente quebrar todas essas problemáticas que a gente tem. Então, se nada disso ainda faz sentido, se questionar ainda da existência dessa comissão, é pensar na transversalidade. Antes a gente teve a roda sobre patrimônio. Então, eu também sou da área do patrimônio, trabalho com patrimônio desde o início da minha vida profissional. E como que a gente se questiona quem são esses patrimônios? Como que a gente se questiona quais são os patrimônios que são de serem protegidos? Então, tudo a gente vê a questão da transversalidade da profissão, né? Então, como é que... eu não sei se a maioria já está no final do período e tudo mais, da graduação, e daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho. Como que a gente se insere nesse mercado de trabalho que parece bem natural da gente colocar um currículo, mas por trás dele há várias problemáticas que foram tratadas aqui.
Primeiro, a gente está vindo do Rio e tem uma questão muito do CEP. Então, o CEP, da localização, da onde você está vindo para se inserir nesse mercado, enquanto mulher, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma mulher preta. Então, a Luciana, ela traz esses dados, e se vocês quiserem também estarem a par e tudo mais de como foi feito esse diagnóstico, ele está disponível no site do CAU. Então, tem toda uma relação da inserção do mercado de trabalho, quando a gente é 4 vezes mais mulheres na nossa profissão, e muitas vezes a gente não está nesse mercado de trabalho. Então, a inserção no mercado de trabalho, o número do assédio, então, quantas vezes mais mulheres, quem são essas mulheres que são assediadas verbalmente, a identificação do assédio, porque às vezes se passa naturalmente por uma brincadeirinha, né? Então, que a gente está naturalizar esse estado, né, dessa banalização, tratando de uma estrutural, né? Então ele vem sempre, assim como o racismo, ele sempre vem a partir do riso, e a gente tem que, como a Mirna falou, se posicionar e estar sempre numa trincheira. Então a gente agora vai continuar a atividade. Claro. Gente, depois continue, porque a gente vai continuar com a atividade, né, depois prática. E a presença de vocês é muito importante, que conhecem o território, sabem das vivências do território, e a gente quer poder discutir isso mais, de levar das suas percepções, das suas vivências, das suas experiências, e estar cada vez mais falando para que a gente conheça. Obrigada, gente. Obrigada a todas pela presença. Desculpa essa interrupção do final. É só uma complementação breve para o que a Aline trouxe também. Sou Natália Cidade, sou da Comissão também de Diversidade do CAU. E eu acho que, só para complementar, né, na CETES, que é a Comissão Temporária de Equidade e Diversidade, que a gente vem buscando trabalhar de forma transversal com as outras comissões, porque, na realidade, quando a gente está falando de espaço construído, de arquitetura, de pensar a cidade, de pensar território, isso está diretamente relacionado com uma estrutura social, né? Então, se a gente está falando de componentes da estrutura social em que a gente está querendo discutir a questão de como que isso é colocado num lugar de marginalidade, de como que é subestimado, é fundamental que isso seja transversal, não só dentro do CAU, mas em vários espaços de discussão da nossa sociedade, né? Então, quando a gente está falando, como a Aline trouxe exemplos da relação profissional, eu acho que vários aqui que são estudantes também, como que isso se reflete dentro do espaço acadêmico, como a Daniela trouxe também, né? De como que, na verdade, onde estão as representações de professoras mulheres, de mulheres negras, de homens negros dentro da universidade, né? E como que isso vai se refletir no que vão ser passados como referenciais teóricos, como referenciais de projeto, em como que o aluno vai se identificar com o que está sendo trazido para ele e como que ele vai se identificar como parte daquilo, né? Porque se você não olha para uma pessoa que está te trazendo um referencial onde você possa se enxergar como coprodutor daquele espaço, como produtor daquele espaço a longo prazo, onde que você vai se colocar nessa discussão? Num lugar de marginalidade. Então, a responsabilidade que existe em outras comissões também, né? Eu estou falando de comissão porque aqui, colocando como conselho de arquitetura, mas eu acho que as meninas todas trouxeram dentro de uma estrutura social como que essa discussão está acontecendo, como que a gente precisa ir rebatendo a discussão de gênero, de raça, de orientação sexual, para como, em relação ao espaço construído, em relação ao direito à cidade, em relação ao espaço urbano. Tá? Então, acho que só esse adendo de como que também na CETED a gente vem buscando trabalhar transversalmente com outras comissões com esse objetivo também. E aí, agora, continuando com a atividade ali que a gente vai pensar agora, tentar construir coletivamente com vocês, porque são moradores daqui, nós não somos de campus, a questão da vivência, da experiência do espaço urbano, um pouco a partir de tudo que foi trazido aqui. Obrigada, gente. Se juntar com a gente na nossa atividade também, nós vamos marcar algumas questões ali da cidade, então gostaríamos muito que vocês também tivessem. E vamos passar para aquela mesinha lá que a gente tem um mapa de campos e canetinhas.